Salmos 107, versículo 20 diz assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Amém? Levante as mãos para o céu, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta noite através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva ao Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Meus irmãos, igreja, eu quero aqui nesta noite trazer uma palavra de Deus, a palavra que destrói cativeiros. Se nós olharmos na palavra de Deus, nós vemos que antes de qualquer manifestação sobrenatural ocorrer, nós vemos que a palavra de Deus sempre se antecipa. Nós vemos que em momentos onde às vezes o caos parecia definitivo, nós vemos que a palavra ela aparecia como o primeiro sinal de uma grande transformação, de um grande milagre de Deus. Se você pegar a tua Bíblia Sagrada e abrir no livro de Gênesis, nós vemos que ali, quando ainda o mundo não tinha forma, ou seja, quando havia desordem, quando havia escuridão, um grande vazio nesta terra que nós estamos, Deus, Ele não enviou anjos, Deus, Ele não enviou fogo, mas Deus, Ele enviou a palavra. E quando Deus, Ele envia a palavra, a primeira palavra que Deus então lhe ordenou, Ele diz: haja luz. E nós vemos que esta palavra, quando Deus ordenou esta palavra que haja luz, nós vemos que a palavra ali, ela abriu uma brecha na escuridão, e esta palavra, ela rasgou o silêncio, e esta palavra, ela interrompeu o ciclo do vazio, e esta palavra iniciou uma sequência divina de ordem, beleza e vida, através da palavra do Senhor. E assim também foi com Abraão. Abraão, antes dele se tornar o pai da fé, Abraão, ele ouviu uma palavra. Antes de Ezequiel ver o vale de ossos secos ressuscitar, ele recebeu também uma palavra. Antes de Lázaro sair do túmulo, Jesus, ele liberou uma palavra. E antes da tempestade se acalmar, o Mestre, o nosso Senhor Jesus, ele declarou dizendo: cala-te e aquieta-te. Ou seja, ele liberou uma palavra e acalmou a tempestade. A palavra, ela chega antes da mudança, porque a palavra, ela prepara, a palavra, ela organiza, a palavra, ela destranca, a palavra, ela confronta, e a palavra liberta, porque esta palavra tem poder. E quando a palavra, ela chega, ninguém impede esta palavra. Nenhum cativeiro suporta a palavra de Deus. Nenhuma cadeia, nenhuma corrente do mal resiste à palavra de Deus. E hoje, nesta noite, essa mesma palavra, ela está entrando aqui neste culto.
ela está entrando aqui neste ambiente com uma grande autoridade, trazendo cura e libertação para a tua alma. Aleluia! Porque esta palavra ela é viva, esta palavra ela é eficaz. A palavra é a palavra que penetra onde ninguém pode alcançar, mas a palavra de Deus ela alcança. Aonde ninguém pode chegar, mas a palavra de Deus ela chega. Se você abrir a tua Bíblia, lá na carta aos Hebreus capítulo 4 versículo 2, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes. Aleluia! A palavra ela é viva por quê? Porque a palavra ela carrega o sopro de Deus, e ela não é uma ideia antiga, ela não é ultrapassada como muitos costumam dizer que a palavra está ultrapassada. Não, ela não é uma ideia antiga, mas a palavra é uma força ativa que existe para operar, para transformar e gerar um grande movimento. Aleluia, glória a Deus. E quando o texto diz que ela é penetrante, nós vemos aqui que descreve algo que atravessa completamente, algo sem barreiras, sem resistência e sem bloqueios, porque nada pode parar esta palavra. Nada pode bloquear esta palavra. Isso significa que a palavra de Deus ela entra em espaços que a gente não tem abertura para deixar ninguém entrar, mas a palavra de Deus ela chega. Aleluia! Se você olhar lá em Mateus capítulo de número 8, versículo 8 ao 13, no episódio do centurião, a palavra atravessou a distância geográfica, a palavra atravessou a impossibilidade física, e a palavra atravessou também a limitação humana. O doente não tinha força, não tinha médico, não tinha tratamento, mas uma palavra liberada do lado de fora da casa entrou dentro da enfermidade e arrancou a dor pela raiz, porque esta palavra tem poder. A palavra fez o que a presença física nenhuma teria poder para fazer. Sabe por quê? Porque a palavra alcança pensamentos que ninguém conhece, a palavra cura feridas que ninguém escuta, a palavra cura traumas que você nunca verbalizou para ninguém, mas a palavra cura. A palavra atravessa memórias, a palavra atravessa regiões espirituais, fortalezas mentais, lares conflituosos e áreas internas onde ninguém consegue ver entrar, mas a palavra entra. Esta palavra entra. Ei, existe alguém aqui, quem sabe, que vive coisas que ninguém sabe. Talvez tem pessoas aqui que vivem coisas que ninguém conhece, somente você e Deus. Quem sabe você carrega dores que não aparecem, dores no oculto. Aleluia. Quem sabe você passa por lutas, guerras, conflitos que ninguém imagina, que ninguém sabe que você está enfrentando, mas a palavra de Deus está entrando hoje nos quartos escuros da sua alma, nas regiões fechadas do seu coração, nos lugares internos onde você já perdeu esperança. Ela entra onde médicos não entram, ela entra onde amigos não entram, ela entra onde família não entra, ela entra onde psicólogos não alcançam, mas a palavra alcança nesta noite. Ora mastore me clama la paia. Aleluia. Ei, nesta noite Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus está atravessando barreiras invisíveis aqui nesta noite.
está quebrando barreiras invisíveis, porque ela penetra na parte mais profunda da tua alma. Ela desarma fortalezas emocionais contra a tua vida aqui nesta noite. Ela está dissolvendo traumas escondidos, traumas que ninguém vê, mas Deus está vendo, está dissolvendo através da palavra, porque a palavra estava invadindo o território aonde você achou que nunca seria curado, mas a palavra está trazendo cura nesta noite. Quem recebe esta cura, glorifica e exalte o nome do Senhor. E Deus está dizendo: nenhuma área será inacessível ao toque da palavra de Deus na tua vida hoje. Nenhuma área. A palavra que cura aquilo que o tempo não sarou, aquilo que o tempo não curou, aquilo que o tempo não tem poder para curar, mas esta palavra cura. A Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 17: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Quem crê que Deus vai curar você aqui hoje? Oh, aleluia! Meus irmãos, o tempo, ele pode até amenizar lembranças, sim ou não? O tempo pode até amenizar lembranças, mas não cura feridas espirituais profundas. O tempo não tem poder para curar feridas espirituais profundas. Sabe por quê? Há dores que se estalam na alma como raízes que estão profundas. Há feridas que o tempo não apaga, só tenta esconder, mas não apaga. Mas quando Deus, Ele envia a sua palavra, Ele não oferece alívio momentâneo, mas através da tua palavra, Ele oferece uma restauração completa para a tua vida. Aleluia! A mulher do fluxo de sangue, como a Bíblia Sagrada ela descreve lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, ela ilustra a incapacidade do tempo de curar. Esta mulher estava 12 anos tentando. Quantos anos, igreja? 12 anos tentando, 12 anos sofrendo, 12 anos sangrando fisicamente e também sangrando espiritualmente. Ou seja, o tempo não trouxe melhora para aquela mulher. Foram 12 anos tentando, 12 anos sofrendo, 12 anos sangrando fisicamente e também espiritualmente, mas o tempo não trouxe melhora. Mas quando ela decide agora encostar na palavra encarnada, mas como assim, pastor? Encostar na palavra encarnada, porque Jesus é a própria palavra. E quando então ela encosta, ela esbarra em Jesus, tudo muda instantaneamente na vida daquela mulher. Não foi um processo, mas foi uma intervenção divina. Não foi evolução sobre a vida daquela mulher, mas foi uma libertação, um milagre. E no hebraico a palavra curarei, ela não significa apenas remover a enfermidade, mas reconstruir o que foi danificado na vida da pessoa. A palavra ela não tapa a ferida, mas ela restaura a vida inteira, por completo. A palavra, meus irmãos, ela trata
A palavra, ela cura o que o remédio não alcança, porque ela cura lembranças traumáticas, ela cura medos antigos. A palavra cura rejeições profundas, a palavra cura dores familiares, a palavra cura feridas emocionais e espirituais que o tempo apenas colocou para debaixo do tapete, mas esta palavra tem poder para te curar. Oh, aleluia! Glória a Deus. Ei, quantas vezes você achou que ia se acostumar com o problema? Quantas vezes você achou que iria acostumar com a dor? Quantas vezes você pensou que aprenderia a conviver com a tristeza? Você pensou que aprenderia a viver com a dor? Talvez tem pessoas aqui nesta noite, quem sabe quantas vezes você chegou a dizer: é assim mesmo agora, é desse jeito. Quantas vezes você não disse isso? Aleluia. É assim mesmo. Tem que aprender a conviver com isto. Então escute isto: Deus não quer que você sobreviva à dor. Deus não quer que você sobreviva à tristeza, mas Ele quer que você seja curado aqui nesta noite. Ele quer que você seja tocado, porque a palavra está entrando hoje como bisturi divino na tua vida, está restaurando o que a vida quebrou, mas a palavra está restaurando nesta noite. Quem recebe esta palavra, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: eu estou tocando em feridas que resistiram anos. Estou tocando em feridas que resistiram anos. Ele está desmanchando traumas da infância aqui nesta noite. Ele está arrancando dores do passado. Ele está enxugando lágrimas antigas aqui nesta noite. Onde você pensou que teria de conviver com aquele trauma de infância, que você pensou que iria ter que conviver com dores do passado, você pensou que iria ter que conviver com lágrimas antigas, mas Deus está dizendo para ti aqui nesta noite: eu vou te restaurar, e a cura vai começar a fluir na tua vida agora. Receba aí, receba a presença dele na tua vida. Oh, aleluia. Oh, glória. Esta palavra é a palavra que rompe cativeiros visíveis e também quebra cativeiros invisíveis. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 8, versículo 36: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Meus irmãos e irmãs, preste atenção nisto. Há cativeiros que podemos identificar. Por exemplo, vícios é um cativeiro que você pode identificar. Relacionamentos abusivos é um cativeiro que você pode identificar. Opressões físicas é um cativeiro que você pode identificar, ou seja, cativeiros que podemos identificar. Mas há também cativeiros invisíveis que se alastra na vida da pessoa. Por exemplo, um cativeiro invisível: ansiedade, culpa, vergonha, medo, tristeza crônica, parasitas emocionais que sugam a força da alma.
Estes são cadeias, cativeiros invisíveis. Aquilo que o homem não tem poder para ver, mas Deus vê. Aquilo que o homem não pode alcançar, não pode chegar, mas a palavra de Deus, ela chega. O gadareno, lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20, ele vivia em tripla prisão. Mas como assim, pastor? Tripla prisão. Primeira prisão que o gadareno ele vivia, prisão espiritual, ou seja, demônios. Segunda prisão, prisão emocional, que significa solidão, que significa tormento. E terceiro, prisão física, que significa correntes que tentavam segurá-lo, amarrá-lo, prendê-lo. Mas se você olhar, nenhuma força humana pôde libertar aquele homem, nenhuma. Mas quando Jesus agora, ele chega em Gadara, Jesus agora ele libera uma palavra, e ele libera a palavra dizendo: sai desse homem. As correntes internas e externas que aprisionavam aquele homem, quando Jesus disse sai deste homem, elas se rompem ao mesmo tempo, elas caem, as correntes se quebram. Ei, a libertação bíblica não é apenas remover demônios como muitos pensam, mas também é o que? Restaurar identidade. A identidade que o diabo tirou, a identidade que o diabo arrancou. Mas a libertação bíblica, ela remove demônios e ela também traz restauração na identidade. Aleluia. Observe que após o homem ser liberto, o homem agora ele volta a vestir roupas, porque ele andava nu, sem roupa. E agora aquele homem senta-se, porque aquele homem não tinha descanso, mas agora ele encontra sentado na presença do mestre. E agora aquele homem ele pensa com clareza, ou seja, antes dominado por demônios, mas agora ele tem a sua mente restaurada. E ele retorna à sua missão, identidade renovada. Ei, a palavra libertação, ela significa colocar em estado de liberdade, e uma liberdade duradoura, porque esta palavra tem poder. A palavra não expulsa apenas o que te aprisionou, a palavra não expulsa apenas o que te escravizou, mas ela também redefine quem você é, ou seja, devolvendo a identidade. Ei, esta palavra, ela desfaz pactos espirituais, ela quebra pactos espirituais, ela anula sentenças do diabo contra a tua vida. Esta palavra, ela interrompe ciclos de derrota, e ela estabelece um novo destino através da palavra de Deus. Aleluia. Talvez tem pessoas aqui, ou quem sabe está acompanhando pela live, talvez esteja bem por fora, bem de aparência, sorrindo por fora, mas travado por dentro. Talvez esteja sorrindo, mas preso por memórias que nunca conseguiu superar. Quantas pessoas que não estão presas por memórias que não conseguiu superar? Talvez esteja até servindo a Deus, mas carregando cadeias silenciosas, cadeias que ninguém vê. Mas hoje a palavra de Deus, ela está entrando no território aonde o inimigo achou que, aleluia, que iria vencer para sempre, que iria te escravizar para sempre. Mas a palavra está chegando hoje e está rompendo estas correntes do mal contra a tua vida.
Deus está dizendo para você: receba esta palavra. Cadeias internas estão caindo nesta noite. Vozes malignas estão sendo silenciadas contra a tua vida. Cargas emocionais estão sendo quebradas sobre a tua vida aqui nesta noite, porque a partir deste culto Deus estabelece liberdade duradoura sobre a sua vida, assim diz o Senhor. Quem recebe esta palavra bate palmas e glorifica a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é uma palavra que ela muda o destino que a morte escreveu. Lá em João capítulo 11, versículo 25, Jesus lá ele declara para Marta dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quando a morte ela escreve um ponto final, Jesus ele escreve uma vírgula. Aonde o inimigo ele tenta colocar um ponto final, Jesus ele escreve uma vírgula. O túmulo de Lázaro, o túmulo não é obstáculo para a palavra, mas é o cenário para ela se manifestar, ou seja, a palavra de Deus. Lázaro, como diz o texto, Lázaro estava morto há 4 dias. O corpo já exalava cheiro. A família chorava. Todos haviam aceitado o fim. Todos. Mas quando Jesus ele chega, ele não faz esforço físico. Jesus ele não toca o morto. Ele não entra no sepulcro. Mas Jesus ele libera uma palavra. Ele libera uma palavra. E ele libera esta palavra dizendo: Lázaro, vem para fora. Sabe por quê? A palavra ela entra aonde ele não entrou fisicamente, mas a palavra chega. A palavra ela penetra o túmulo e ela altera a ordem natural. A palavra de Deus, ela fala com o que está morto dentro de você também nesta noite. Talvez tem pessoas aqui que tem área da sua vida que se encontra mortas. Quem sabe você parou de sonhar. Quem sabe os teus sonhos estão mortos, sepultados. Quem sabe as esperanças foram embora. Quem sabe as esperanças estão mortas, ministérios enterrados, emoções, relacionamentos mortos, projetos sepultados, visões. Aleluia. E ela não apenas, esta palavra não apenas ela restaura tudo isto. Esta palavra não apenas acalma o luto da tua vida, mas esta palavra está interrompendo o luto na tua vida aqui nesta noite. Eu não sei em qual área que está morta na tua vida, mas esta palavra está interrompendo o luto hoje. O que você achou que acabou, Deus está chamando de volta na tua vida nesta noite. O que você achou que perdeu, Deus está ressuscitando. O que você achou que morreu, Deus está reavivando pela palavra aqui nesta noite. A palavra ela não negocia com a morte, mas a palavra ela vence a morte. E Deus está dizendo para a igreja aqui nesta noite: tu
tudo que estava enterrado, tudo que estava morto, Deus está ordenando vida aqui hoje. Coisas que você desistiu, Deus está levantando nesta noite. A palavra de Deus está entrando no teu vale hoje. A palavra de Deus está entrando no teu vale hoje. Ele está dizendo: ei, vem para fora, porque chegou o teu milagre aqui nesta noite. Quem recebe esta palavra, glorifica e exalte o nome do Senhor. Orianda lapaias. A palavra de Deus é a palavra que cria mudança, e uma mudança que o homem não pode produzir. O homem não tem poder para produzir. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, o profeta messiânico, capítulo 55, versículo 11: assim será a minha palavra, não voltará para mim vazia. Aleluia. Ei, sabe o que isso significa? Nada pode impedir uma palavra liberada por Deus. Nada. Se Deus libera uma palavra na tua vida, ela já está concluída. Se Deus declara uma palavra na tua vida, já está decidido por Ele. Se Deus envia uma palavra, já está garantido o milagre na tua vida, porque a palavra não volta vazia. Aleluia. Na cura de Naamã, lá em 2 Reis capítulo 5, Eliseu ele não tocou no enfermo, Eliseu ele não tocou em Naamã, mas Eliseu ele lançou uma palavra. A palavra que Eliseu disse pareceu simples demais, mas carregava a cura de uma lepra, carregava a cura, aleluia, de um coração orgulhoso. A palavra, ela mergulhou aonde Naamã tinha feridas e lavou aquilo que ninguém via, que era o seu coração, arrancando o seu orgulho. Ei, a palavra de Deus, preste bastante atenção nisso. A palavra de Deus, ela não precisa de recursos humanos. Ela não precisa de recursos humanos. A palavra de Deus, ela não depende de atmosfera. A palavra de Deus não depende de sistema. A palavra de Deus não depende de pessoas. A palavra de Deus não depende de estrutura. A palavra de Deus não depende de plateia ou favor, não, porque quando ela é enviada, ela carrega com ela um resultado de transformação, curas, milagres e salvação. Porque esta palavra tem poder. Existem coisas que você já percebeu que não consegue mudar sozinho. Você já percebeu? Quem sabe você até tentou, quem sabe você lutou, quem sabe você insistiu, mas nada mudou. Nada. Porque existem coisas que você não consegue mudar sozinho. Você pode lutar, você pode insistir, mas nada vai mudar. Nada. Mas hoje Deus está enviando uma palavra que vai produzir o que você não consegue produzir, mas Ele está enviando esta palavra. Ele está liberando esta palavra. Deus está abrindo portas que você não conseguiria abrir, mas através da palavra dele está abrindo portas nesta noite. Deus está liberando áreas que você não conseguiria resolver, mas Ele está enviando a palavra lá para resolver por ti nesta noite. Deus está movendo o que você não conseguiria mover, mas Deus está enviando a palavra lá e está movendo a teu favor nesta noite.
Deus está dizendo: levante a tua mão, meu Deus do céu, levante isto. Deus está dizendo: prepare-se, prepare-se, porque a palavra enviada hoje, ela não vai voltar vazia. Eu vou repetir: Deus está dizendo: prepare-se, meu irmão, prepare-se, minha irmã, porque a palavra enviada hoje, ela não volta vazia, porque esta palavra que está sendo pregada, ministrada hoje, ela vai voltar carregada de testemunho, ela vai voltar carregada de milagre, ela vai voltar carregada de salvação, ela vai voltar carregada de cura, ela vai voltar carregada de libertação, porque a palavra está entrando em movimento sobre a tua vida hoje. A palavra está entrando em movimento na tua casa, a palavra está entrando em movimento na tua família e está restaurando a tua história aqui nesta noite. Quem recebe esta palavra, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Aleluia! Essa palavra não volta vazia, mas ela volta carregada de testemunhos, ela volta carregada de milagres, ela volta carregada de salvação, cura, libertação sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua história. A palavra está em movimento na tua vida aqui hoje. A palavra está em movimento lá nos teus negócios, nos teus projetos, na tua casa, na vida dos teus filhos, no teu relacionamento. A palavra está se movendo hoje. Aleluia. Porque quando Deus envia a sua palavra, nada permanece igual, tudo muda, tudo transforma, porque a palavra ela penetra, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra ressuscita, e esta palavra transforma. Ei, ela não volta sem resultado, esta palavra, ela não volta sem resultado. Essa palavra ela não falha, essa palavra ela não recua, e essa palavra não perde batalhas, porque esta palavra tem poder. E hoje a palavra de Deus está destruindo cativeiros antigos sobre a tua vida aqui hoje. Ela está desfazendo fortalezas do inimigo contra a tua vida. A palavra de Deus está curando feridas profundas e está abrindo novos caminhos espirituais na tua vida aqui nesta noite. Aleluia. A palavra está trabalhando por você hoje. A palavra está lutando por você, meu irmão, minha irmã. A palavra está entrando em territórios que você não alcança, mas a palavra está alcançando hoje. A palavra ela vai trazer milagre, aquilo que você precisa, necessita, mas esta palavra está trazendo hoje. Quem crê glorifica e exalte o nome do Senhor. Receba esta palavra de Deus, porque esta palavra tem poder. Que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta noite. Amém?